aí galera do Papo de Cinema, tudo bem? Eu sou Marcelo Miller e vim hoje aqui fazer a crítica em vídeo pra vocês de Oeste outra vez, filme brasileiro que tá em cartaz no cinema. Eu tô falando do grande vencedor do Festival de Gramado do ano passado. E eu não sou muito chegado a exageros, a superlativos, até porque eu acho que isso, usado em demasia, esvazia a crítica de cinema. Mas pra Oeste outra vez, é preciso dizer, que puta filmaço. Também não gosto dessa história de ficar dizendo, é o melhor filme brasileiro do ano, porque o ano ainda tá começando, estamos no fim do terceiro mês de 2025. Mas eu vou ter que dar uma invertida na minha própria conduta e dizer que vai ser difícil um outro filme brasileiro tão bom estrear nas nossas telonas em 2025, porque Oeste outra vez realmente é um grande filme. Ele é dirigido pelo Érico Rassi, que já tinha feito um outro faroeste. Sim, porque Oeste outra vez é um faroeste. Mas ele já tinha feito um filme em 2016 chamado Comeback, com o Nelson Xavier, que falava sobre um pistoleiro aposentado, né? Um homem que não conseguia, de toda forma, deixar para trás o seu passado. E Oeste outra vez vai usar todo esse arsenal do faroeste para contar uma história que se passa no interior do Brasil, mais especificamente no interior profundo do estado do Goiás. O que primeiro chama a atenção aqui é o rigor formal, impressionante, né? Como o Érico Rassi trabalha o tempo e o espaço para construir essa sensação de melancolia e de aridez, inclusive uma aridez emocional. E o principal da história é a disputa entre dois homens pelo amor de uma mulher. Mas na verdade não é bem isso. Porque essa mulher, na primeira cena, ela deixa o ambiente enquanto esses dois homens ficam disputando supostamente esse amor a tapas, né, de uma maneira violenta. Essa mulher, que é a única mulher que aparece no filme, abandona o plano de uma maneira muito simbólica, ou seja, dizendo pra gente que naquele espaço não cabe o feminino. Esses homens são interpretados pelo Ângelo Antônio e pelo Babu Santana. O Ângelo Antônio é o dono de um pequeno boteco que teve a sua mulher, entre muitas aspas, roubada pelo Babu Santana, e ele decide contratar um matador de aluguel para dar cabo do seu rival. Só que desde o começo, o que está em jogo aqui não é o amor que ele sente pela mulher, não é a saudade que ele sente pela mulher, não tem nada a ver com a mulher, mas tem a ver de que maneira ele foi criado e foi moldado para expressar os seus sentimentos, sempre de maneira violenta. E isso não é prioridade do personagem do Ângelo Antônio. O Babu Santana também vai responder dessa maneira, contratando outros dois matadores de aluguel para correr atrás do Ângelo Antônio e do matador dele, que não é lá dos muito eficientes. Aliás, esse matador contratado pelo personagem do Ângelo Antônio, interpretado pelo Roger Rogério, ele também representa um dado dessa masculinidade, dessa performance de masculinidade, porque ele diz que é um matador muito renomado, mas o que a gente vai ver no filme é um pouquinho diferente. Mas voltando aqui a essa trama, o que a gente tem é uma história de perseguição. Homens violentos perseguindo homens violentos. No meio desses caminhos, compartilhando histórias de abandono. Todos eles, em alguma medida, foram abandonados por suas esposas. E eles mal percebem que esses abandonos, né, que se tornam uma espécie de lógica do lugar, diz respeito a como eles tratam as mulheres, como eles vivenciam e performam essa masculinidade que afasta qualquer possibilidade da existência do feminino naquele lugar. E aí o Érico Rassi vai fazer um filme muito contemplativo, que tem momentos de ação dignos de faroeste, perseguições inclusive a cavalo, né, tiroteios, mas um filme que, na essência, é muito mais existencial, muito mais dramático e muito mais profundo do que superficial, que é o que a gente pressupõe de um filme de ação. Oeste, outra vez, se passa numa terra desertificada por esse machismo. Aliás, é muito interessante porque o Érico Rassi vai utilizar elementos do faroeste, elementos da linguagem do faroeste, mas em alguma medida dá até para pensar que aquilo ali parece uma distopia, quase uma ficção científica. Aí vocês que assistiram ao filme vão dizer, Marcelo, mas não tem nada de sci-fi no filme. E de fato, literalmente não tem nada de sci-fi. Mas eu fiquei com a sensação de que o Érico Rassi combina ao faroeste essa ideia que é muito cara à ficção científica de um cenário pós-apocalíptico, em que só
um tipo de personagem sobrevive. E nesse cenário desertificado, em que acontece Oeste outra vez, só aqueles homens sobrevivem. Esse machismo sobrevive. Violência como uma resposta a tudo sobrevive. E o que não é isso, morre ou vai embora. Então, repito, eu não gosto muito desses exageros, mas até este momento, até o fim de março de 2025, Oeste outra vez é disparado o melhor filme brasileiro lançado nas nossas telonas. Se você não assistiu ainda, vá correndo assistir. E também te indico que vá procurar o Comeback, que é o filme anterior do Érico Razzi, com o qual ele dialoga muito, mas o Oeste outra vez seguramente representa um passo adiante na relação do Érico Razzi, inclusive com essa linguagem do faroeste. Não à toa é mais um filme que dialoga, que coloca em discussão a crise da masculinidade. Como o machismo, a ideia do patriarcado também é muito danosa para os homens, colocando para eles uma série de pressupostos que fazem com que eles performem uma masculinidade que nem sempre diz respeito com a essência deles. E eu quero saber a sua opinião. O que você achou de Oeste outra vez? Vem aqui nos comentários e nos diga também o que você achou dessa crítica em vídeo. Compartilhe com seus amigos e também te convoco a ir lá no Papo de Cinema conferir a crítica em texto do meu colega Robledo Milani, que tem uma visão diferente do filme. É isso, um grande abraço a todos e até a próxima.